era só 3 e depois 2. Boa noite. Nós ficamos com a defesa do caso de José Cândido de Pontes Visgueiro, que foi condenado por assassinar Mariquinhas, que de fato não foi sua amante, né? Mas foi o grande amor da sua vida, através de quem ele rememorou uma paixão que foi frustrada pelo seu pai quando ele era adolescente. E se apaixonou por uma jovem de sua cidade, mas o seu pai não aceitava aquela relação e tirou da sua cidade, onde ele pôde estudar a tal ponto que chegou a ser desembargador, conhecidíssimo, chegou a ser deputado por 2 vezes. Só que Visgueiro tinha um problema auditivo que foi adquirido na sua mais tenra infância. Ele tinha mais ou menos, conta a história que ele tinha aproximadamente 1 ano e 6 meses, 1 ano e meio, mais ou menos, quando ele foi acometido de uma febre maligna que tolheu a audição. E esse problema gerou dentro de Visgueiro, muitos anos depois, consequências de dentro para fora, que trouxeram a condenação no caso da morte de Mariquinhas. Condenação, inclusive, que Evaristo de Moraes também é contrário a ela. Inclusive escreveu um livro dizendo que a condenação dele foi um erro judiciário. Por que foi um erro judiciário? Visgueiro era um homem conhecidíssimo, um homem inteligentíssimo. Conta também a história de que ele era um homem extremamente respeitado pela sociedade. Onde quer que ele fosse, onde quer que ele tenha ido, ele tinha sempre vamos dizer assim, ele tinha o apoio das pessoas, ele tinha o respaldo das pessoas, porque ele era um magistrado, um jurista transparente, probo, honesto e muito correto. Então, nós estamos aqui contrário a essa condenação pelo simples fato de saber que Visgueiro não tinha a índole para matar alguém. De maneira que Mariquinhas também chegou a provocar intensamente o que ela buscou. E o que ela buscou, ela conseguiu. Mariquinhas foi induzida durante toda a sua adolescência, quase criança na época, hoje dizes criança, por causa do nosso código vigente, por causa do nosso estatuto da criança e do adolescente. Mas na época, as meninas começavam muito cedo sua vida sexual, se casavam com 12, 13 anos. Então, Visgueiro, nos seus 62 anos de idade, já estava apaixonado por ela e desejava ter dela uma fidelidade a qual ela não desejava manifestar, com reciprocidade, o sentimento que ele tinha dado a ela. Qual de nós, mulheres, hoje, não gostaria de ter um desembargador apaixonado? Quantas de nós, mulheres, não gostaria de ter um senhor de conduta ilibada, de moral e de reputação reconhecida e respeitada, apaixonado por nós? Mas não foi assim com Mariquinhas. Mariquinhas não se animou com essa ideia, ela não se projetou como em sua mente pudesse ser a esposa de um desembargador e de um deputado emérito respeitado. Mariquinhas preferiu a sua vida pregressa. E assim ela fazia constantemente provocando Visgueiro a chegar onde ele chegou, que foi tirar a vida. Inconsequente ato, impensado ato, um ato, permitam-me dizer, do mais puro e intenso amor desmedido. Visgueiro, eu prefiro dizer que não matou Mariquinhas, ele matou a si mesmo nela. Ele roubou de si mesmo a oportunidade e a chance de ter consigo por mais tempo a figura que nutria tamanha idolatria. Mariquinhas conseguiu o que queria. Mariquinhas extorquia Pontes Visgueiro. Ele chegou a presenciar muitas vezes coisas do tipo. E ele sabia que estava sendo extorquido por Mariquinhas. Prefiro repetir que Mariquinhas teve o que procurou. E eu gostaria, inclusive, que vocês atentassem um pouco para a questão da paixão e da emoção que norteiam e que permeiam a vida de Visgueiro, através da nobre colega Ruth Soares Lira.
expressar muito bem o sentimento de Pontes Visgueiro. Certo? Na realidade, eu gostaria de externar que é muito difícil alguém nunca ter se apaixonado. A paixão, ela vai de um sentimento que vai desde o frio na barriga até o tremor nas mãos, tudo. Então, o Pontes Visgueiro era 45 anos mais velho que Mariquinha. Veja bem, ele quando jovem, ele se apaixonou por uma moça, ainda adolescente. E o pai não deixou ele viver essa paixão enlouquecida que normalmente são jovens, né? Ele com 62 anos de idade, ele ficou alucinado, transtornado, parecia um adolescente. Então, na realidade, ele se portou à época da adolescência, onde ele não pôde viver a fase. E aí ele ficava transtornado, um desembargador, uma pessoa com reputação elevada, ele se apaixonou por uma prostituta. E ela, não respeitando isso, ela fazia cenas de ciúme, ela ficava com outros homens. Ele tinha atitudes de paixão, ele ia arrebatando, ele queria que ela fosse só dele, só que ela era prostituta. Ela não queria manter uma relação única. E aí provocava a todo momento, sempre aparecendo com um homem, dizia que ia ser fiel, logo em seguida já estava com outro homem. E assim ele foi se enchendo de uma emoção. Ele ficou cego, porque na realidade a paixão, ela deixa você surdo e cego. Na realidade, surdo ele já era. Ele já era surdo desde a infância. Então ele ficou cego. Ele perdeu totalmente os sentidos. Então ele ficou, digamos assim, uma pessoa transtornada, um doente mental. Para mim, isso é uma doença mental. Porque é inaceitável uma pessoa com conhecimento jurídico, um desembargador que foi juiz, que tem conhecimento, uma reputação elevada, inclusive os colegas diziam, ele era considerado inteligente e probo. Ele era uma pessoa que tinha uma imagem acima de qualquer suspeita. Então eu venho aqui pedir a vocês a absolvição de Pontes Visgueiro, alegando o seguinte: a forte emoção, de acordo com o artigo vigente, o artigo 27 do Código Penal vigente, deve-se excluir a ilicitude dos atos cometidos por pessoas que se acharem em estado de completa privação dos sentidos e inteligência, que é o caso de Pontes Visgueiro. Ele ficou totalmente privado dos sentidos e da inteligência. Então aqui eu peço encarecidamente que vocês absolvam Pontes Visgueiro. Final de Pontes Visgueiro. E antes que a gente possa falar essa frase, eu gostaria de citar Manuel Bandeira, quando absoluta e adequadamente escreveu, não no que tange o caso de Pontes Visgueiro, mas como poeta que conhece o que é a alma de um homem. Ele escreveu: ó paixão, que fazes com os meus olhos que não enxergam o que vem? A paixão transforma muitas vezes o mais hábil dos homens num louco e torna todas as vezes mais hábeis os tolos. As mulheres de A gente encontrou uma coisa muito interessante que se encaixa, que casa perfeitamente com o sofrimento de um ciumento. Como ciumento sofro 4 vezes, porque sou ciumento, porque me reprovo em selo, porque temo que meu ciúme magoe o outro, porque me deixo dominar por alguma banalidade. Sofro por ser excluído, por ser agressivo, por ser louco e por ser comum.